Fala pessoal, vamos aí para mais um vídeo. Agora, dessa vez eu encontrei aqui pra gente um cara explicando como que funciona a arquitetura de computadores, mas usando Minecraft para isso. E fica muito legal entender como que funciona uma coisa tão complexa assim, usando um joguinho que é divertido. Então bora lá, o vídeo é todo em inglês, então eu vou tentar fazer aqui uma tradução simultânea para vocês e pausar em alguns momentos para poder explicar alguns detalhes, beleza? Bora lá. The redstone system in Minecraft is actually a lot more powerful than you might think. E aqui ele está falando que o sistema de redstone do Minecraft é muito mais poderoso do que você pode pensar e que aplicando os princípios básicos de engenharia e de arquitetura de computador, você pode transformar o redstone num computador completamente funcional. É isso que ele está falando aqui. E agora ele mostrando aqui pessoas que já construíram computadores totalmente funcionais. E agora ele está falando assim: quero mostrar para vocês um pouquinho da ciência por trás disso. E aí ele vai mostrar realmente pra gente usando aqui o sistema de redstone e essas coisas. É bem interessante. Vamos ver junto aqui. It all starts with a redstone line. Tudo começa com uma linha de redstone. Muito simples, ó. Imagina que o redstone aqui, ele representa um fio por onde passa a eletricidade, olha só. Isso aqui é como se fosse uma luzinha, igual está aqui em cima. E aqui ele tem um interruptor, tal como ele tem um interruptor aqui também. E na hora que ele aperta o interruptor, a energia passa desse cabo para cá e acende a luzinha. Igualzinho funciona uma rede elétrica no mundo real. E aqui agora um circuito um pouco mais complexo, porque não dá para fazer um computador inteiro usando uma coisa tão simples assim. E aqui ele faz como se fosse um circuito que representa que as duas condições aqui têm que ser verdadeiras. Enxerga esse interruptor como um if e esse outro interruptor como um if. Enquanto o resultado dos dois não for verdadeiro, não vai ser ativado esse circuito para poder ligar esse item aqui. Vamos ver ele mostrando. It's a little more complex. If both pistons are off, the lamp is off. So we get an... Vou botar a tela cheia aqui que vai ficar mais fácil para a gente poder ver. Output of zero. The same thing happens if only one ele of está them mostrando is que se ele liga um só de cada vez, não acontece nada, mas se ele liga os This dois, circuit is called an acende. AND gate. Então isso aqui, a nível de arquitetura, é chamado de AND. A gente precisa que os dois estejam válidos. É tipo um if com uma condicional dupla ali, que tem um se tal coisa AND tal coisa for verdadeiro, vai entrar num laço. Aqui é mais ou menos isso, ó. Se esse aqui for verdadeiro e esse também, ele vai ativar o circuito. It is described by this truth table. E aqui ele mostra que tem como você one, or criar, in other words, inclusive, uma true. tabela Only the verdade blue input usando esse and the tipo green de input are circuito. true. Tá gostando? Tá achando maneiro? Não deixa de curtir o vídeo, se inscreve no canal, curte aí, me ajuda muito, não custa nada pra você curtir esse vídeo aqui e me ajuda muito o canal crescer e eu trazer mais conteúdos pra você, beleza? Bora voltar pro vídeo. Now, let's zoom in on the piston. Agora ele vai dar um zoom aqui nesses pistons, imagino que é pistão o nome disso. They act as transistors. E ele Simply funciona, put, na verdade, como transistors control transistores. A energia entra ali e ele controla a direção que vai a eletricidade. the flow of electricity. When we apply voltage to the transistor, it lets the current flow. E aqui ele está mostrando exatamente o mesmo circuito. Ó. Ele aperta dois botãozinhos e enquanto os dois estiverem apertados, a luz vai acender. Esses transistores esses aqui, são capazes de controlar esse fluxo. Through, just like the piston in the AND gate example. Exatamente Simple. igual os pistões ali na rede elétrica que ele mostrou do Minecraft. If we add a Simples, block né? and a redstone torch in front of our output E agora ele vai and a mostrar pra redstone gente como se fosse uma inversão de sinal. Vê só, aqui está desligado e aqui fica desligado. torch in front of our output. Só que aí ele coloca uma tocha aqui e a inverte. Enquanto aqui está desligado, olha só, não está passando energia. Esse aqui liga. The signal will be inverted. This part E agora se ele liga aqui, a energia chega até aqui, apaga a lâmpada, mas aqui desliga. Ou seja, é como se você colocasse ali o sinal de negação no seu código. Percebe que é muito parecido com a programação de alto nível que a gente conhece. Basicamente, ifs, são ifs aqui. Agora você tem uma condicional e você adicionou aquele sinal de negação na sua condicional.
is called a NOT gate. E aí esse é chamado de NOT, que é exatamente a questão da negação. And together with an AND gate. E agora, junto com o circuito AND, você pode criar o NAND, que é o NOT AND. E aí funciona como se você estivesse colocando olha só, aqui ó, ele tem uma tochazinha. E aí no momento que está aceso, que está ligado às duas alavancas aqui, chega energia até aqui. E aí essa tocha inverte o sinal, ou seja, a energia não vem para cá. Mas nesse momento que está as duas desligadas, não está chegando energia aqui, a tocha está acesa e aqui acende. Então você pode ver que é um sinal de if que ele fez ali, só que ele está fazendo uma negação. É como se ele estivesse colocando o sinal de negação nos dois ifs que ele tem. Na prática fica desse jeito aqui, ó. Or NAND for short. This is a very significant component because e aqui ele está mostrando que isso é um componente muito utilizado, muito importante na hora de construir arquiteturas de computadores. Logic function can... E aqui ele falando que qualquer outra lógica, AND, OR, etc., pode ser implementada apenas usando o NAND, ou seja, o NOT e o AND, assim como os seus if-else, todos eles podem ser criados usando só o seu if e alguma coisa ou o sinal de negação. Às vezes complica, tem outras formas mais fáceis, mas é possível, assim como ele está mostrando aqui. Be implemented using only NAND gates. We can actually make these redstone circuits e aqui ele mostrando cada um dos circuitos que ele construiu. Aqui primeiro o AND e aqui o NOT AND, também conhecido como NAND. E aí ele dá uma simplificada aqui nos circuitos, para ficar menorzinho. É mais difícil de ver, mas na hora dele criar alguma coisa ali dentro do mundo do Minecraft, ele consegue usar um circuito menorzinho assim, não precisa ser daquele tamanho todo. Então aqui é a mesma coisa, é o mesmo funcionamento, só está um design um pouquinho mais compacto. Mas funciona exatamente da mesma forma. E aqui ele já está mostrando um componente muito mais complexo. Vamos ver o funcionamento dele. Esse é chamado de half adder, não sei a tradução exata. E isso usa o operador NAND para adicionar. Vamos lá. Pelo visto ele vai fazer uma conta de adição aqui, eu acho que é isso. Vamos ver. E aqui ele tem 2 dígitos binários. Pelo que eu entendi, isso aqui está representando 2 dígitos binários. Computers count different from humans. We use the decimal system. E aqui ele está falando uma coisa que pode ser óbvio para muita gente, mas para algumas pessoas não. Computadores contam de forma diferente do ser humano. O computador não conta 1, 2, 3, 4. O computador conta em 0 e 1. E todos os números que a gente conhece podem ser representados com 0 e 1. Which uses 10 digits, 0 to 9. And each digit is multiplied by a power of 10. Computers don't do that. They use binary. É exatamente isso que ele está mostrando, que os computadores usam binários para poder fazer os cálculos. E essas potências aqui é uma explicação para você conseguir entender como que você chega no valor de cada um dos binários. Eu não vou entrar nesse detalhe, pois eu acho que não é importante aqui nesse vídeo. Mas, resumidamente, ele está escrito aqui na tela o número 23 em binário. Binary would look like this. 1, 0, 1, 1, 1. Se vocês quiserem um vídeo explicando melhor como que faz conta utilizando o binário, deixa o comentário aí que eu vou achar um vídeo bem da hora explicando isso pra gente e vou trazer aqui para vocês entenderem detalhe por detalhe de como é feito um cálculo em binário. Now, if you want to have two binary numbers together, like 1 e agora ele plus mostrando 1, aqui como que é uma conta. Você está somando 0, 1 mais 0, 1. Soma 1 com 1, vai 1 para cá, desce 0 para cá e soma 1 mais 0 mais 0, 1, 0. Esse é o resultado. 0, 1 mais 0, 1 é igual a 1, 0, que significa 2 na nossa base decimal. This gives us the result 2, which is 1, 0 in binary. E por que é importante você entender isso? Porque ele está mostrando. Porque
Isso aqui que ele está criando é um computador, então o computador dele só entende binário, o computador dele não vai mostrar o número 2, 3, 4, ele vai no máximo acender ou apagar a luz. Luz acesa corresponde a 1, luz apagada corresponde a 0. E aqui ele mostrando o comportamento do Half Adder. Não sei exatamente a tradução, mas é exatamente isso que esse circuito dele faz. Ele faz uma conta, você tem 1, você adiciona mais 1. É basicamente isso que esse circuito dele faz. Vamos ver se ele explica aqui por detalhes como que funciona esse circuito. Adder does. It adds 2 bits together. But counting up to 2 is not really that useful. That's não where the entrou em full muitos adder detalhes. comes in. Aqui parece que ele já criou um adder. O adder é tipo um somador, digamos assim. E aqui ele criou um somador completo. Eu imagino que esse aqui é capaz de somar mais números além de 1 mais 1. Vamos ver. It uses 9 NAND gates and Isso, esse aqui está usando 9 condicionais NAND. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São as 9 condicionais dele. E diferente do Half Adder, esse tem 3 inputs aqui. 1, 2, 3. São os 3 inputs que ele tem. O terceiro input é chamado Carry In. E pode ser usado para adicionar um valor para a última operação. Vamos tentar entender aqui na prática, ver isso funcionando. Então agora você pode adicionar 4 somadores em linha e conectar os seus inputs. E olha só como que ele já começa a complicar muito a coisa toda aqui. Agora ele tem 4 somadores. Pode ver que os circuitos aqui dentro são iguaizinhos entre si. E agora parece que ele realmente fez aqui funcionando no Minecraft. Esse aqui vale 4. Ou seja, ele está pegando aqui 4 mais 1 mais 4. Ou seja, aqui é 5, né? 4 mais 1, 5, mais 4. E aqui vai mostrar o resultado para ele. Ó. 9, mostrou lá. 1 e 8. Só para vocês entenderem, quando a gente está usando binário, é mais ou menos assim. Ó. Vamos supor que a gente tem este binário aqui. A gente sempre faz o seguinte, contando da direita para a esquerda, esse vale 1, esse vale 2, esse aqui vai valer o dobro, 4, e esse vai valer o dobro, 8. E é exatamente o que ele tem ali, ó, 1 e 8. E aí você soma tudo. Quando tem 1, ele vale alguma coisa. Quando tem 0, ele não vale nada. Então, aqui vale 0 e aqui vale 0. Você vai somar tudo, 9, que é exatamente o resultado da conta que ele fez ali, de 5 mais 4. 2 to the power of 3 plus 2 to the power of 0 equals 9. But while binary is easy for computers to read, it is the opposite for humans. If you don't want to convert ones... Isso é fácil para computadores ler, mas é difícil para humanos converterem. Depois que você entende um pouco da lógica, você até consegue converter com facilidade ali alguns números pequenos, mas números grandes são difíceis. And zeros to decimal numbers in your head. You can build a 7-segment display. E aí, o que o cara fez? Além disso, ele construiu uma tela também para poder mostrar os resultados. Instead. Ele está falando, em vez de você somar os binários, você pode construir uma tela. E aí ele explicando aqui os 4 contadores dele, que faz a soma ali. Very basic component that has many real world... E aqui ele tem um componente que transforma isso tudo em sinais para ver quais caixinhas vão acender. Voltando aqui um pouquinho, só para você ter uma visualização. Olha só, imagina que isso aqui é uma caixinha, esses 3 aqui outra caixinha, aqui outra caixinha, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra. O resultado dele deu 9, ele tem um circuito ali que sinaliza que vai acender essas caixinhas aqui de fora. E essa aqui vai ficar apagada. É mais ou menos isso que ele está mostrando aqui no diagrama dele. Deu o resultado vai passar pelo circuito aqui,
por esse circuito e vai emitir sinais para cá, onde será o visor dele, para poder exibir o resultado. Então você pode ver que a ciência da computação é basicamente pegar problemas grandes e transformar em coisas muito menores. Ele começou lá simplesmente com acendendo uma luzinha e depois ele conseguiu transformar isso num componente que faz conta usando apenas os redstones do Minecraft. Such as digital clocks, electronic meters and calculators. E olha, você pode ver, ele está dando exemplos aqui de aparelhos que funcionam com uma lógica muito parecida. Faz conta, converte e mostra num visor para o ser humano conseguir entender. Mas o computador, a calculadora, dentro ali deles, eles lidam só com 0 e 1. Na verdade, não é nem 0 e 1, é presença de energia e ausência de energia. Such a display is divided into 7 parts, labeled A through G, which can be lit in different combinations to represent each of the Arabic numerals. After quickly building the decoder, we get this. Ele criou um display que converte ali o binário em dígitos decimais. Decimais são esses aqui que a gente conhece. E agora ele fazendo... ele vai fazer outra conta. Eu já estava mostrando ali que fica mais fácil de ler, que é exatamente o que eu acabei de explicar. E aqui ele está dando uma olhada no artigo falando sobre representação de números negativos usando binário. E aí, depois de ler bastante ali sobre a teoria dos números, ele implementou este circuito aqui, que é uma unidade lógica aritmética, que é basicamente a parte do computador onde é capaz de fazer contas. Temos que ver aqui quais são as contas que ele conseguiu implementar aqui nessa unidade lógica aritmética dele. Aí agora ele está falando, se você tentar fazer a operação 2 mais 3, ele vai dar 5. Ah lá, como eu mostrei, deixa eu fechar aqui de novo. Ó. O número que deu para ele foi, ele acendeu, vou botar aqui só para vocês entenderem isso aqui. Ó. Isso aqui é importante. Ó. Ele acendeu a primeira casa, a segunda ficou apagada, a terceira acendeu e a última ficou apagada. Ou seja, quanto que vale isso aqui? 1. Aqui valeria 2, mas como não tem nada é 0. E o próximo vale o dobro de 2, 4. Ou seja, o resultado aqui é 5. A gente soma 1 mais 4, o resultado é 5. Exatamente o que está mostrando aqui em cima. But after turning on the subtraction mode and waiting for a bit for the machine to process the data, a máquina dele processa e mostra. Só que agora ele está fazendo o contrário. Ele está fazendo, nesse botão aqui, ele consegue marcar se ele está fazendo uma soma ou se ele está fazendo uma subtração. E aqui ele botou para fazer uma subtração. 2 menos 3 menos 1, certo? E aqui ele implementou também, depois de estudar ali a teoria dos números, como que ele vai interpretar com binário isso tudo. But it is still far from a full computer. E aí ele está falando aqui que essa funcionalidade de representar números negativos é muito útil para quando você está falando de criar um computador totalmente funcional. By definition, a machine can be classified as a E aqui está falando que uma máquina pode ser considerada um computador se ela processa, armazena e recupera dados. Recupera você pode entender por exibir os dados de alguma forma, nem que seja com luzinha acesa ou com um monitor. Stores and retrieves data. We can already do a third of that. Storing and retrieving data in a real computer is a bit complicated. To store a single bit. E aqui ele mostrando mais alguns circuitos, agora já começa a complicar bastante. We would have to build a latch with a few gates. It is possible to translate this design to Minecraft, but there is a much E aqui ele implementou também uma máquina no Minecraft que é possível fazer isso. Olha só. But there is a much simpler way to do this. We can actually block repeaters to store their state. After stacking a couple of these on top of each other, we've just made a register. E aqui ele está criando registradores, que é o seguinte, ele fez uma conta e aí o resultado deu 5. Vamos supor que ele quer armazenar esses 5 em algum lugar para depois pegar e fazer mais alguma conta em cima desse. Por exemplo, em cima desses 5 ele quer somar mais 2. Isso é muito normal numa calculadora, num computador. Então ele está implementando isso também. Para fazer isso, um computador usa uma unidade chamada registrador, que é basicamente onde ele vai salvar ali valores temporários para ele poder lidar em tempo de execução.
We can store numbers on it, which we can later fetch and... Olha só, igual ele está explicando. Resultado aqui, -6. O -6 é armazenado no registrador 1. If we build enough registers, we can eventually... Se você tiver registradores o suficiente, você pode começar a armazenar programas nele. É basicamente o que nosso computador faz. A gente armazena ali na memória RAM, a gente armazena no HD, certo? E programas são essencialmente linhas de instruções e operadores. O computador lida ali mexendo nos circuitos e tal, mas hoje em dia a gente tem linguagens de programação que a gente chama de alto nível, que a gente não precisa lidar com esse tipo de linguagem. Isso aqui é assembly. Ele está falando aqui, por exemplo, é uma instrução de adicionar no valor, não sei o que. Eu não entendo bem, mas ele está dando instruções de adicionar valores em tais lugares. E hoje em dia a gente faz isso mais fácil com JavaScript, com PHP, Python e várias linguagens de alto nível. For example, this instruction tells the E ele está falando, essa instrução aqui, especificamente, fala para o computador escrever o número 4 no registrador 2. Mas tem um problema. A instrução toda tem que ser transformada para binário, porque o computador também não entende essa instrução aqui. E aí vira isso daqui, a instrução para o computador. Então, isso significa que você tem que escrever um pequeno programa ali em binário para o computador ter os inputs certos e fazer aquilo ali que ele estava mandando. Então é exatamente o que ele fez. Pode ver que ele criou aqui um monte de alavancazinha e cada linha dessa aqui, olha só, de cima para baixo, representa um daqueles dígitos binários que ele estava digitando lá. E com isso aqui ele consegue fazer o computador executar o programa que ele quer. Normalmente computadores evitam isso usando Assembler. Assembler é uma linguagem de programação que permite esse comando aqui que ele mostrou, LI-X11-1. O Assembler pega tudo isso e automaticamente já transforma para você em código binário. A gente chama isso de compilar, para o computador precisar entender. Então programadores no dia a dia não ficam escrevendo 1, 0 e aqueles comandos esquisitos ali. Eles escrevem coisas mais fáceis e a gente tem níveis de interpretação. A linguagem de programa transforma ali em Assembler, Assembler transforma em código binário e por aí vai. E aqui ele está falando que existem dois tipos de memória. A memória onde você guarda instruções, que é, por exemplo, o que você quer que o computador faça. Você está mandando ele somar números e armazenar em algum lugar. Na hora de guardar a instrução de somar números, ele guarda aqui. Na hora de armazenar o resultado, ele armazena aqui. What we've got here is a very simple central processing unit. E aqui ele está mostrando que ele conseguiu criar uma central de processamento, uma unidade central de processamento, que é basicamente um CPU, um processador. Ele tem uma parte que faz cálculo, ele tem uma parte que lê instruções, ele tem uma parte que armazena instruções e ele tem uma parte que, vamos botar entre aspas assim, ele cospe instruções. Pode ser em binário para outro computador, pode ser em luzinhas acesas para um monitor e por aí vai. Mas um processador é capaz de fazer isso tudo. Bom, gente, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que deu para entender alguma coisinha aí sobre arquitetura de computadores, entender como que funciona ali um computador por debaixo dos panos, que é tudo 0 e 1, tudo energia passando para lá e para cá. E fazendo essas conversões, usando todos esses mecanismos aí, é possível criar um computador caseiro, exatamente igual esse aí que você está vendo no seu vídeo. É possível criar um celular, é possível criar todos esses computadores eletrônicos que a gente tem hoje em dia. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir aqui, porque isso me ajuda muito, 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 muito. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você poder receber notificações aí de novos vídeos. Caso você se interesse por esse tema, é uma coisa que você gosta, eu fiz aqui há pouco tempo um vídeo mostrando um cara que construiu um computador inteiro dentro do Terraria e ele jogou Pong, aquele joguinho de ping-pong ainda dentro do Terraria. Se você tem curiosidade, clica no link que eu deixei aqui na descrição para você ver esse vídeo também. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!